Irmãos, o tema de hoje é serviço cristão. A gente tem tratado ao longo das últimas semanas temas que são levados ao entendimento e são muito ligados à questão do discipulado, né? O livro, a temática do livro tem muito essa pegada, né? O discipulado instantâneo são tópicos que passam despercebidos até na caminhada cristã e no início da nossa trajetória cristã, e ele traz alguns temas para a gente se aprofundar mais e para entendermos que muitas vezes podemos estar dentro da igreja, podemos estar aqui cultuando e tal, mas por algum certo motivo, tópicos, temas em específicos que deveríamos tratar isso no início da nossa trajetória cristã, acaba sendo despercebido. O tema que eu vou tratar hoje é o serviço, em específico, serviço cristão. E aqui, irmãos, ele trata, gostaria de compartilhar antes disso com os irmãos, Salmo de capítulo número 123. Diz o Salmo: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. É um cântico de peregrinação. A gente trata esse salmo como um salmo de subida, que tem uma ideia de cântico, uma ideia de louvor dos salmistas. E dentro desse primeiro ato que temos aqui no salmo, a primeira expressão que o autor que utiliza, a ideia de olhar para cima, que isso era comum nos cânticos de peregrinação. Os salmistas, eles iam andando e assim sempre eles tinham a ideia de sempre olhar para cima, porque para cima representava algo para eles, tinha uma representação. Em alguns casos o salmista fala sobre os deuses falsos que os outros, né, adoravam, colocavam como estátuas, e eles falam: nós olhamos para um Deus vivo, não para aquela estátua, para aquela coisa. A primeira lição que temos aqui, quando a gente fala de serviço cristão, primeiro tópico, é a ideia de olhar para cima, irmãos. A representação da forma como lidamos com Deus deve ser a mesma prática. Nos relacionamos com alguém que necessita de auxílio na caminhada cristã. E aqui a figura é muito comum, a figura de um peregrino, de quem está caminhando e que necessita de auxílio. Por isso eu não possuo auxílio ao meu dispor, eu olho para cima. Essa é a ideia que o salmista ele traz. E a confiança que recebemos aqui, seja ela para pedir, quando eu olho para cima, e para aguardar com paciência nas promessas que ele tem para nós. Isso, irmãos, precisa ser dito para nós. Eu elenquei com os tópicos. O primeiro dela é o dever de olharmos sempre para cima. A ideia de que tem um Deus superior a nós, aos nossos problemas, que devemos sempre entender esse cântico, né? E no papel de servo, isso é muito importante. Quando falamos de servo, é a ideia de que alguém está superior a nós, estamos subordinados a ele. Somos dependentes dele. E não podemos achar que a igreja está à disposição de nós, substituindo a ideia de serviço. Já vamos entrar na temática de serviço. Quando a gente fala de serviço, servo, é muito ligado, isso é quase sinônimo de serviço, né? Mas não chega a ser bem impactuado assim. Mas a ideia de serviço, irmãos, o primeiro tópico de um discipulado, ele significa a ideia de servir. Por isso a ideia de um Deus acima, onde eu sirvo a Ele, Ele é superior a mim. Por isso, frequentemente, há pessoas no meio de nós, talvez até nós mesmos, que podem achar que o nosso relacionamento com Deus se resume em uma espécie de, isso aqui o autor, né, do livro ele trata, como um setor de mercado, sabe? Como se eu entrasse na igreja, né, e olhasse para as pessoas como se elas me servissem. Tem muito esse lance, né, essa jogada. E muitas das vezes podemos fazer por mais que seja de forma involuntária, essa ideia de que
A igreja em si é algo para nós vir aos domingos, é algo para chegarmos aos nossos amigos, mas eu não quero me comprometer, eu não quero me relacionar com a ideia de serviço. A igreja é no espaço dela, ela é aberta no domingo para que eu venha no culto. Esquecemos que o nosso papel como servos é servir. Isso acho que o Eugene Peterson ele trabalha de forma muito legal. O discipulado, no momento que iniciamos a nossa trajetória cristã, isso precisa ser dito. Isso aqui não é exatamente um setor, né? Não é algo para nós. Por isso a ideia é que não somos espécies de consumidores, estamos para servir. A servir a quem? Ao Marlon? Ao reverendo Joel? Ao conselho da igreja? Não. Servir a Deus. Isso passa, irmãos, necessariamente pela compreensão de Deus. E qual é a compreensão que temos de Deus? Talvez as pessoas pensam, né, compreendem que a igreja é uma espécie de lugar onde as pessoas estão ali para servi-la, porque elas têm uma má ideia do que é a igreja, uma má compreensão do que é a igreja. Compreensão pode estar de forma assim distorcida. O Deus que se revelou não nos ofereceu serviços ou todos os desejos, ele afirma, que seriam atendidos. Um autor chamado Rod Dreher, ele escreve um livro muito legal chamado Opção Beneditina. Em um de seus escritos, ele afirma que uma rápida pesquisa que ele fez, uma espécie de 10 pessoas, cerca de 40, 50 pessoas falaram que estão na igreja porque Deus dá coisas. Então, veja bem, essa compreensão de serviço pode estar corrompida, pode estar distorcido pelo fundamento em que as pessoas acreditam. Se elas não compreenderam o Deus que se revelou, o Deus de Êxodo, o Deus dos Salmos, o Deus que construiu o seu reino, o Deus que veio encarnado, se elas não compreenderem de fato, elas de fato podem ter uma ideia de que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que está a serviço para servir os outros. E ver também a igreja como um meio disso. Eu vou numa igreja, eu já ouvi muito isso de algumas pessoas. Olha, eu só vou para uma igreja que eu tenho que ter um ministério infantil que atenda as minhas filhas, os meus filhos. É muito comum isso, talvez, tá? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu ia numa igreja porque é uma igreja muito boa para lá, para eu ficar. Então eu vou para lá, tenho ar-condicionado, tenho televisão, tem tudo lá, digamos assim, para minhas crianças. Veja bem, a ideia de consumidor, ela tá muito inserida na má formação da compreensão de Deus. E aqui a gente pode claramente citar a teologia, por exemplo, neopentecostal. Eu lembro de uma frase do Jonas em uma aula que ele deu, que é bastante interessante, de membresia. Existe uma diferença entre membro e multidão. A gente se pergunta, o ambiente onde eu morava, o município onde eu morava, tem crescido muito em muitas igrejas neopentecostais nesse sentido. Aqui eu não estou fazendo nem juízo de valor em relação à teologia neopentecostal, tá, irmãos? Mas vejam bem, o fato de uma igreja estar cheia de pessoas não significa que está cheia de membros. Porque se formos comparar isso, o Jonas ele fala de uma maneira muito legal, existem igrejas que possuem multidões, possuem numerosas pessoas, mas elas não são membros, porque elas não compreendem de fato a verdade bíblica. Elas estão ali porque são talvez mero espectadores, consumidores, estão consumindo o que a igreja produz. E uma boa palavra também, um ambiente podem ser atrativo para algumas pessoas. Então, a teologia neopentecostal é muito ligada nisso. Estou na igreja porque Deus me dá coisas. Mas isso difere do pensamento correto do que é um serviço cristão. Estamos subordinados a um Deus superior a nós, devemos olhar para cima, não somos consumidores e devemos compreender quem é o Deus em que cremos. Passando mais um pouco, um salmista, ele trata de uma parte que ele fala misericórdia, Deus, misericórdia. Na versão que lemos, ele fala de compaixão. Compaixão, Deus, compaixão. E dentro desse cenário, falamos sobre a respeito de um Deus que está superior. Agora, o salmista ele deixa bem claro essa ideia. O homem é limitado.
o homem é limitado nas suas ações, inclusive no papel de servir. Ele repete várias e várias vezes, praticamente suplicando que Deus tenha misericórdia. E isso, irmãos, tem a ver com o fato do ser humano ser limitado. E isso contrasta com o que acreditamos, muitas das vezes pela nossa natureza pecaminosa. Acreditamos que temos o controle de todas as ações, que possuímos o controle daquilo que acontece conosco. Só que somos limitados. Precisamos, assim como o salmista, até no serviço cristão, suplicar por misericórdia, por compaixão, precisamos de auxílio, precisamos de ajuda. Somos limitados, somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Segundo aspecto sobre esse fato de pedir sempre misericórdia, compaixão, é a natureza e a essência do Deus que servimos. Esse clamor por auxílio, irmãos, remete à natureza e à essência de um Deus que está disposto a ouvir o seu servo. Somos servos de Deus, falamos sempre isso. Mas o que fazemos na prática? Será que nos relacionamos com Deus como servos de fato? Entendemos que somos dependentes, entendemos que precisamos de compaixão, de misericórdia. Deus, ele não está, irmãos, inerte ao que está ocorrendo ao nosso redor. Não nos relacionamos com ele de forma distante, como ele estivesse alheio às nossas aflições. Sabe, o pensamento muçulmano a respeito da teologia de Deus, ele fala o seguinte, né? Existe um Deus, esse Deus ele está alheio à vontade humana. Ele vai fazer a vontade dele e não está nem aí para o que está acontecendo. Isso é um pensamento islâmico, tá, irmãos? Diferentemente desse pensamento, o Deus que acreditamos é um Deus que se relaciona conosco e está disposto a ouvir a nossa oração. Por isso o salmista ele clama várias e várias vezes: misericórdia, Deus, misericórdia, compaixão, compaixão, preciso, necessito de auxílio, necessito de ajuda. A natureza desse Deus não nos trata como deveríamos ser tratados por causa do seu amor. Lamentações 3:22, uma passagem muito conhecida. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, como servos, como serviço de Deus, somos limitados como ser humano e necessitamos do seu auxílio. É muito comum também, irmãos, na reação humana, pedir misericórdia. Quando falamos de pedir misericórdia, pedir compaixão, remete mais uma vez à ideia de olhar para cima. Somente alguém que é maior do que nós pode nos conceder essa misericórdia, como o salmista afirma. Por isso eu deixei esse tópico. Misericórdia significa olhar para cima. Somos limitados. Precisamos rever a natureza, a essência ao Deus que servimos. Misericórdia significa olhar para cima. No reino de Deus, a misericórdia na servidão não significa um sinal de medo, mais uma vez contrastando ao pensamento islâmico, mas a colocação de dependência. Veja bem, quando falamos de misericórdia, compaixão, não estamos falando, clamamos com medo. Não. A ideia do salmista é pedir por ajuda, pedir por auxílio diante de um cenário difícil. Ele trata o cenário difícil, ele fala que ele foi oprimido por outras pessoas, ele está pedindo por auxílio, está pedindo por ajuda. Diferente do pensamento humano, que muitas vezes quando você olha uma pessoa fazendo alguma coisa, né? Isso é muito comum em cenas de filme, quando a pessoa pede ajuda, socorro, como uma outra vai tentar matar, ajuda, socorro, por favor, me ajuda. O salmista ele não faz essa forma de relacionamento. Ele fala como se fosse auxílio, ajuda, no sentido, eu preciso que você intervenha, que você venha até aqui e faça a sua justiça, faça a sua vontade. Então, quando tratamos do serviço, a misericórdia muitas vezes ela é solicitada por nós. Irmãos, serviço urgente e serviço racional. Tratamos a ideia, uma breve recapitulação aqui, a ideia de olhar para cima, a ideia que não somos meros consumidores, a compreensão de fato que Deus devemos ter, a ideia de misericórdia, do que ela significa, a limitação do ser humano. E agora, temos 2 pontos.
serviço urgente e serviço racional. E aqui um paralelo, sabemos que o contexto que o Salmo 123 foi escrito, existia escravidão. Até com o povo sendo levado, como lemos em Daniel, o povo sendo levado e forçado ao exílio. Por isso até vemos um certo desabafo nesse salmo, como se estivesse sendo oprimido. E a escravidão humana, irmãos, sempre foi caracterizada por isso, pelo castigo, pela opressão. Sempre vimos isso ao longo da nossa história. Isso é um fato. Ninguém tira isso. Entretanto, irmãos, isso é um ponto bastante relevante. Não podemos pensar que a escravidão se resume apenas a um fato histórico que já aconteceu. A gente está tratando mais um aspecto prático, pastoral, por assim dizer. Não podemos pensar que a escravidão se resume apenas à parte histórica já vivida. Existem formas atuais de escravidão. Claro que aqui a gente está falando de um grau totalmente diferente do que os nossos passados tiveram. Seja ela na opressão presenciada dentro do trabalho ou entre outras. A resposta para essa escravidão é simples. A ausência de Deus faz com que o serviço seja opressor. Quando excluímos da equação Deus, escravidão, o serviço, ele é opressor. E um exemplo que podemos ter de vários no nosso cenário atual, no nosso cenário prático. Você pode ser oprimido dentro do seu trabalho. Você pode ser oprimido dentro da sua própria casa, dependendo do cenário. Você pode ser oprimido, por incrível que pareça que eu vou dizer agora, dentro de uma igreja. A gente não sabe o cenário de cada um. Porque quando tratamos de escravidão, irmãos, sempre ligamos ao fato histórico. Sempre ligamos ao fato de que uma pessoa é escrava, aí você remete àquele, inclusive aquele filme conhecido, né, 12 anos de escravidão. Mas não, irmãos. A escravidão ela tem outras nuances. Claro, com graus diferentes. Vamos também ser hipócritas nesse sentido. Existem graus diferentes, mas não deixa de ser escravidão. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem um trabalho, ela é oprimida dentro do trabalho dela, ela passa por situações humilhantes, mas ela não pode pedir demissão por causa da família dela. Ela precisa sustentar a família dela. E ela não tem outro meio. Então, o que que a gente consegue enxergar dentro disso tudo? Dentro desse contexto que eu acabei de dizer para os irmãos? A ausência de Deus. A ausência de Deus torna que o trabalho seja um fardo, o serviço seja um fardo. E aí é que está. Eu citei o fato, por exemplo, de ser uma igreja também. Por quê, irmãos? Dentro da igreja também pode ser um serviço opressor. Se a pessoa que de fato estiver oprimindo não conhecer, não compreender a palavra de Deus, de fato, na prática, como Tiago afirma, ela pode simplesmente, mesmo que seja de forma involuntária, influenciada pelo pecado, ela pode oprimir e escravizar uma outra pessoa. Por isso, o serviço, para entendermos que o serviço ele é opressor, a gente precisa compreender que quando tiramos Deus, ela se torna dessa forma. Entretanto, irmãos, o serviço de Deus ele é diferente. O serviço de Deus ele não oprime ninguém, ele não escraviza ninguém. Quando ele está nos conduzindo a um serviço, não é algo pesado, não é algo enfadonho. Não é algo que temos desprazer. Nossa, de pensar, eu vou ter que ir lá fazer isso. Não. O serviço à obra de Deus, ela não faz, ela não tem esse pensamento. Por essa razão, ela se torna urgente. Porque é urgente que tenhamos retirado essa visão de serviço, de ruim, para que compreendamos o que de fato é o serviço na casa de Deus. Talvez isso seja um dos traumas de outras pessoas quando entram numa igreja saudável. Elas têm dificuldade de participar de ministério ou de coisa do tipo, porque talvez a compreensão de serviço dela foi distorcida. Se tirar Deus da equação, o serviço ela se torna opressor de fato. Então a pessoa pode estar traumatizada, pode ser assim dizer, porque ela não conhece de fato o serviço de Deus. Quando de fato você conhecer o serviço de Deus, aquela atividade ela não vai ser enfadonha, não vai ser pesada. Por isso a necessidade de servir, por isso que o autor ele trabalha de uma forma muito legal, a ideia de serviço urgente, a necessidade de servir. A natureza do serviço de Deus, além disso, é uma natureza racional.
Não fazemos porque somos frutos do acaso. Não estou aqui porque, um belo dia alguém me chamou de forma, sei lá, sorteada. Não, ela não funciona dessa forma. Ela é racional. Deus ele nos chama para nos relacionar com ele de forma racional, como o próprio Paulo afirma em Romanos 12. O culto ele é racional. Então a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele é racional. E interessante que o apóstolo Paulo também fala em misericórdia quando ele fala de racional. Vimos e presenciamos Deus realizando as obras, as boas obras nas nossas vidas e respondemos de forma natural. Por isso que é diferente. O nosso mestre, de fato, Cristo, ele nos dá um fardo leve, um fardo suave. Por isso que o serviço ele é de forma irresistível. Ele não traz peso, não traz enfadonho nesse sentido. Ao contrário, muitas das vezes, de um trabalho, em que você acorda numa segunda-feira e fala assim, nossa, preciso ir. O serviço de Deus é diferente, irmãos. Por isso ele é racional e urgente. Porque quando compreendemos que ele é urgente, mudamos a nossa visão sobre serviço e até inclusive sobre o trabalho. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Estou passando de forma bem instantânea, tá, irmão? Inclusive o livro fala sobre isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o serviço? Uma forma mais devocional com o teu trabalho. Ok? Último aspecto, a liberdade em Cristo. Recapitulando, o dever de olhar para cima, a ideia de que não estamos aqui para que as pessoas nos sirvam, não somos consumidores. A limitação, e muitas vezes o serviço, ele requer que nós venhamos até Deus e pedimos pela sua misericórdia, a natureza de Deus, o sentido que a misericórdia tem, a ideia de que ele é urgente no sentido de que devemos tirar aquele fardo, aquele peso e buscar aquilo que de fato é suave e manso, e a ideia de um serviço racional. Para finalizarmos, liberdade em Cristo. Sabedoria da utilização do serviço. Falamos em muito sobre o que é ser liberto. Trabalhamos em muito para tratar a escravidão que os pecados acorrentam os seres humanos. Falamos isso de várias e várias vezes, inclusive evangelizando. Olha, o pecado escraviza você. Todavia, irmãos, isso é uma advertência para nós. Podemos facilmente distorcer a compreensão da liberdade. E podemos ter como exemplo Gálatas, o livro de Gálatas. O povo distorceu o que de fato significa liberdade. O conceito de liberdade não nos pode levar para longe daquilo que Deus nos falou. Pois pode ser completamente ou totalmente contraditório. A liberdade em Cristo nos leva a enxergar o serviço como algo gratificante. Por isso, irmãos, é necessário que vejamos o serviço com forma de sabedoria. Não podemos nos chegar e compreender a liberdade em Cristo de forma até irresponsável nesse sentido. A liberdade em Cristo significa que não somos presos, acorrentados ao pecado, mas isso não nos dá o direito de fazermos o que quisermos na nossa vida. Temos diretrizes bíblicas. Que adianta falarmos em sermos livres, sermos libertos, e agirmos contrário à palavra dele? Isso não é liberdade. Eugene Peterson ele fala o seguinte: aqueles que ostentam a retórica da liberdade, mas desprezam a sabedoria do serviço, não conduzem as pessoas para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e sim para uma miséria acanhada e cobiçosa. Sabedoria, ela precisa ser o ponto-chave para entendermos o que é liberdade em Cristo. Precisamos agir com sabedoria. E o serviço cristão, irmãos, ele é gratificante nesse sentido. Quando falamos de igreja, como falamos de comunidade, precisamos sempre rever que quando estamos fazendo algo, você não está fazendo algo para o Marlo, para alguém aqui, você está fazendo para Deus. Isso é algo gratificante na sua vida.
E se não tem sido algo gratificante, talvez você não compreende da forma correta o que é serviço a Deus. Se tratarmos da forma correta, como teremos os efeitos do serviço cristão. Lidar com a obra de Deus não pode ser considerada como algo penoso. Quando enxergamos de forma sábia todo o nosso trabalho e o que fazemos aqui na igreja, acaba sendo algo satisfatório. É algo que o dinheiro ele não paga. O efeito que um trabalho satisfatório dentro da casa de Deus traz, ele é algo ímpar. O Jonathan Edwards, ele afirma num livro que é bastante conhecido dele, As Afeições Religiosas, uma coisa bastante interessante, irmãos. Preste atenção. O cristão, ele não é chamado para ócio, mas para trabalhar na vinha de Deus e passar todo dia prestando um serviço excelente e laborioso. Irmãos, para finalizar, o serviço cristão, ele é de forma irresistível, digamos assim. Não há como você ser cristão de fato e não sentir incomodado em fazer um bom serviço dentro da casa de Deus. E o Jonathan Edwards, ele afirma de forma bastante legal, não somente isso, mas outros conceitos também, que Deus, ele transforma o nosso coração nesse sentido. O Espírito Santo nos conduz para que tenhamos prazer em fazer as suas atividades. Por isso que não é algo penoso, não é algo que é trabalhoso, porque temos prazer. A conversão ela passa por isso, o discipulado passa por isso. Passa em você começar a transformar o seu coração. E de forma irresistível, conseguimos fazer as obras, conseguimos fazer os serviços. Não de forma que seja trabalhoso, mas de forma prazeroso, uma satisfação ímpar. Alguma dúvida, algum ponto? Alguém tem algo para acrescentar também? Pode ser também, sobre o serviço. Próximo tema é ajuda. Dentro desse livro de discipulado do Eugênio Peterson, a gente está trabalhando com alguns temas, irmãos, como o caso hoje do serviço. São temas que parecem, como eu falei, parecem ser básicos, mas dentro do discipulado cristão, dentro da trajetória cristã, podem passar despercebidos. Amém? Vamos orar então, irmãos?